Olá pessoal, muito boa noite, tudo bom? Como estão vocês? Para quem não me conhece, eu sou Adriano. Eu junto com a minha esposa Caroline mantenho os estudos neste grupo de estudos voltados à doutrina espírita. Às terças-feiras nós estudamos um livro da doutrina, ligado à doutrina. Atualmente estamos na coleção de livros do André Luiz. Começamos com o Nosso Lar, passamos pelos Mensageiros e estamos nos Missionários da Luz, no capítulo 12. E às quintas-feiras a gente estuda um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos colocando agora todos os nossos estudos no YouTube, pois o Facebook, onde também temos a página, está cortando, na verdade apagando os vídeos depois de um mês que eles são postados. E com isso a gente perdeu muito estudo bom, muito estudo legal. Então a gente não quer mais que isso aconteça. Tá bom? Então a gente precisa que vocês migrem também para o nosso canal do YouTube, que é o link desse vídeo aqui embaixo, e se inscrevam também no nosso canal. A gente precisa ter no mínimo 50 pessoas inscritas no YouTube para que a gente possa abrir uma live. Então, por enquanto eu estou gravando apenas o áudio, subindo nas plataformas, pois é mais rápido na hora de colocar no ar. Tá bom? Então venham fazer parte desse nosso grupo. Vamos estudando e aprendendo juntos com a graça de Deus, nosso Senhor. Bom, vamos dar início então aos estudos dessa noite, com a nossa prece inicial. Pai amado, Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de aqui chegarmos neste momento de estudo, de aprendizado e de oração em nosso lar. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, por nos acompanhar neste momento, cercados que estamos dos nossos benfeitores, nossos bons irmãos e nossos mentores. Agradecemos também a vocês, queridos irmãos, os encarnados e também os desencarnados que vêm nos acompanhar neste momento de estudo, que chegam sempre um pouco antes, preparam o ambiente e estão conosco neste momento. Agradeço de coração, vocês sabem o quanto isso é verdadeiro, por podermos nos reunirmos em nome de Deus, na presença de Jesus, nosso Mestre, para aprendermos mais um pouco, para melhorarmos o nosso conhecimento. Te agradecemos, Pai, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Vamos então aos estudos dessa noite, que assim seja, graças a Deus. Bom, estamos no capítulo 12, onde o André Luiz vem aprendendo um pouco dali dos preparativos que envolvem o planejamento do reencarne. Então ele chegou até o local, até o ministério onde é planejada a reencarnação, e ele está vendo que o planejamento ele é muito detalhado, muito minucioso, muito cuidadoso. E ele está chegando agora num ponto onde ele está vendo o planejamento do corpo físico. É um momento onde o corpo físico é elaborado no plano espiritual para que atenda às necessidades do nosso reencarne. Então, nos é permitido, junto com os nossos mentores, com os benfeitores mais evoluídos, planejar detalhes do corpo que nós vamos habitar, para que esse corpo nos favoreça naquilo que a gente precisa realizar. Então vamos aqui aos detalhes que o André Luiz vai nos contar, tá bom? Aí ele fala: em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se os desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés, cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral,
no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais. É impressionante esse trecho, acho que ele resume o capítulo. Como é detalhado, como eu falei, minuciosamente o processo de reencarne, como é uma oportunidade maravilhosa e bendita, vinda diretamente de Deus, que possamos planejar, vislumbrando aquilo que temos, que almejamos alcançar, que queremos alcançar, como é detalhado o processo para que isso seja proveitoso, para que isso seja uma reencarnação útil. Por isso que na doutrina se fala tanto que essa é a nossa melhor encarnação, porque nesta a gente trouxe o que de melhor podíamos e dispunhamos para executar aquilo que a gente se propôs quando estava no plano espiritual. Então, se hoje algum de nós passa por uma dada dificuldade, por alguma situação que envolva o corpo físico, ao invés de reclamar, a gente tem que ajoelhar e agradecer, porque essa é a nossa melhor versão. Se essa é a melhor e a gente está reclamando, está desgostando de algo relativo ao corpo, que a gente vai devolver depois para o planeta, a gente não tem ideia do que foram as encarnações anteriores. Então acho que isso aqui resume o capítulo muito bem. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu um certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizado usando plantas prévias. Indicando o quadro interior, extremamente movimentado, acrescentou sorridente. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava o corpo como templo do Senhor. Impressionado, segui atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e a apresentou. Essa é a nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu um tanto quanto contrafeita por ser focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em poucos dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me, desassombrada e serena, asseverou. As mães que não completaram a obra do amor que o Pai lhes confia junto aos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe. Regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne,
tangida por uma sublime dedicação. Ele menciona lá do nosso lar que a mãe dele reencarnou para cuidar do pai, né? Que estava sendo perseguido, entre aspas, por duas entidades das quais ele abusou quando encarnado, né? Teve como amantes e tal. E aí a mãe do André Luiz, que já estava habitando uma esfera superior, se propôs a reencarnar na Terra como esposa do marido falecido e tendo as duas mulheres como filhas. Então você vê, né, ela é abnegada. E essa moça aqui, a Anacleta, também está falando aí que ela é uma mãe que acho que não cumpriu direito o seu papel quando mãe aqui, e tem 4 entidades das quais ela vai reencarnar para cuidar. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas que não chegaram a cair, emocionada talvez com minha observação sincera. Estendeu-me a mão direita gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, me disse comovida: muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento, meu querido amigo. Nesse ponto de ligeira palestra, Manassés indagou: já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. E está satisfeita? Muitíssimo, respondeu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de uma grande devedora. Em seguida despediu-se, calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Vai contar a história da Anacleta. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, em outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era um homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam às atividades de homem de bem, ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E, como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastaram então para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Mais de 30. Imagino-lhes os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés, a experiência lhe será bem dura. Porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Um na qualidade de debilidade mental. E para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que será também portadora de prementes necessidades de retificação. Pesado, pesado, pesado.
Ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós, procurando Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Deseja sua atenciosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo um pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou. Veja bem, o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou Manassés, surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou. Fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor na tarefa que me proponho a desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me o expressivo olhar e lhe disse: tem razão. A sedução carnal é um imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Manassés prometeu interpor com seus bons ofícios, e tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Então olha que interessante, ela queria uma alteração não para que o corpo ficasse mais que perfeito. Ela queria que o corpo viesse com imperfeições. A gente sabe hoje que disfunções de tireoide e paratireoide fazem com que seja mais difícil o controle de peso. Normalmente a pessoa tem uma tendência maior a ficar obesa, né? Ainda mais na mulher dá esse efeito, né? Então ela não queria que o corpo dela ficasse perfeito, porque ela vem com a missão, com o propósito, na verdade, de se elevar espiritualmente. Ela não esperava, e ela entendia que ter um corpo mais que perfeito seria uma distração. E aí eu sou obrigado a fazer uma pausa para a gente refletir. Quantos hoje não aceitam boa parte do corpo que tem e passam, bem dizer, a vida procurando retificar o corpo para um estado do qual eles não pediram para que aquele corpo tivesse. Vocês entendem? É como se ela, no caso da moça que falou com ele aqui, viesse com essa questão da tireoide, paratireoide, e descobrindo a função desregulada, ela não aceitasse a questão do corpo mais obeso e fizesse de tudo, não só com medicação, não pensando só na saúde do corpo, mas na estética, fizesse de tudo para, além de controlar a questão da tireoide, ela fizesse lipos, fizesse plásticas, fizesse várias transformações para ter o corpo de Vênus, do qual ela falou que ela não precisava. Era uma missão, um propósito totalmente falho. Ela se propôs a não dar importância à aparência, e nas oportunidades que ela recebeu da vida aqui encarnada, ela passa a dar importância para o corpo. Então é para a gente refletir. Às vezes a gente reclama demais do que tem, esquecendo, e aí que acho que está o esclarecimento também do capítulo, que o corpo que habitamos é exatamente o corpo que planejamos. Adriana, você está falando então que eu tenho que aceitar
se eu tenho um problema físico que é passível de ser corrigido. Não estou falando do ponto de vista de saúde, gente. Eu tenho miopia. Hoje a medicina do planeta avançou. Hoje é possível você operar de uma miopia e enxergar bem sem óculos. Se você tem condições de fazê-lo, faça. Meus dentes são tortos. Se você tem condições de pôr um aparelho, faça. Isso não é só estética, é também funcional. Você vai enxergar melhor, você vai conseguir mastigar melhor, você vai conseguir respirar melhor. Tudo isso é para sua estética. Estética não, perdão, para sua funcionalidade. E você vai estar ajudando o corpo a se manter melhor. E você vai ter sofrido, vamos dizer assim, por algum tempo, essa condição que você mesmo pediu para que aquele corpo tivesse. Eu pedi para que eu tivesse problema de visão, problema de miopia, problema de hipermetropia, problema por qualquer que seja o motivo, não vamos elucubrar o motivo. Mas você teve condições de corrigir. Mas até que isso acontecesse, você passou por vários anos, desde a sua infância, né, com esse problema. Então ele já te ajudou do ponto de vista espiritual do jeito que você precisava. Não quer dizer que você precisa arrastar isso pela vida inteira. Agora, você passar a sua vida toda em busca do corpo perfeito, querendo ser capa de revista, sabe? Não aceitando uma gordurinha, uma barriguinha, N coisas que a gente ouve e vê por aí, todo mundo falando, desde criança te prejudicando a sua saúde, você está indo atrás daquilo que não vai te ajudar em nada. Minha visão, tá bom? Aí ele segue. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam em absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas ao psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas, em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Então ele fala aqui, e já a gente está vendo um pouco disso, né? Muitos estudos, muitos médicos que mostram que as doenças do corpo nada mais são do que manifestações físicas daquilo que o nosso pensamento forma, né? Daquelas emoções que a gente guarda, das emoções que a gente demonstra, né? Tem vários estudos já que corroboram com isso, que mostram que sim, isso é uma verdade, né? Um caso clássico e já extremamente reconhecido é a questão, por exemplo, da fibromialgia, que é a dor nos nervos, vamos chamar assim, uma dor que atinge o corpo todo. É uma dor física que se manifesta por conta de depressão. A pessoa tem uma questão de sentimento, uma questão de, vamos chamar assim, de alma, né, que perturba o espírito, que deprime os pensamentos dela. Essa
essa ação de deprimir os pensamentos causa um efeito no cérebro, órgão físico, e esse problema, esse defeito, né, vamos chamar assim, no cérebro, se espalha pelo corpo, nas terminações nervosas, e aí nasce a fibromialgia, uma dor nas terminações nervosas pelo corpo todo. Uma alta sensibilidade ao toque, um pequeno aperto em alguma parte do corpo causa uma dor grande. Isso é fibromialgia, uma doença psíquica, psicológica, vamos chamar assim, que se manifesta na carne. Então, isso está mais do que comprovado. Desejando, porém, seguir nos seus esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou um pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou: aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente até a alça sigmoide, parte do intestino? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue na maioridade física. Se trata, porém, de uma escolha dele. E porque extrema curiosidade me vagueasse os olhos, Manassés explicou: este amigo, vocês prestarem atenção, ele vai ter um problema de úlcera intestinal quando ele atingir a maioridade física, ou seja, quando ele tiver seus 18, 20 e poucos anos. Esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu um revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele, todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando-a dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Então você vê, né? Ele assassinou uma pessoa a facadas, provavelmente nessa região intestinal aí da barriga, né? O desencarnado ficou ali obsediando ele por anos e ele desencarnou, o corpo perispiritual estava bagunçado, ficou muitos anos, quando ele fala ali, mais de 100 anos, né? Entre umbral, né, que ele chama de zonas purgatoriais, se purificou, se melhorou, tal, e agora ele conquistou a chance de reencarnar e ele quer passar, a dívida dele continua, então ele quer passar desta forma,
lutando contra um problema, uma doença nessa região onde no passado ele acabou desprezando, porque quem mata o outro, se no ato de matar o outro, está desprezando uma criação de Deus, que é o corpo. Quando a gente desrespeita o corpo do outro, nós estamos desrespeitando uma criação divina. Então, quando a gente faz algo que fere o outro ou tira a vida de outra pessoa, é uma coisa assim, não dá nem para mensurar. Enquanto fixava o projeto na minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre. Mas logo que se dispõe o espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. Examinei impressionado a planta educativa. E por que não encontrasse palavras bastante claras para pintar a minha admiração, silenciei de forma comovida. Compreendo o seu estado da alma, disse o companheiro, que continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem grandes tarefas de reparação, e todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesados serviços de recomposição da harmonia quebrada. E durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Graças a Deus. Terminamos o capítulo 12. Eu achei sensacional, gente. Não sei vocês. Comentem, por favor, deixem suas dúvidas. É uma lição que é impressionante. Como mostra pra gente a preciosidade que é o corpo e como a gente muitas vezes negligencia o cuidado do corpo. Negligencia essa máquina maravilhosa que Deus nos proporciona de oportunidade, que nos dá as oportunidades que pedimos e que planejamos para ter. Então nós pedimos as dificuldades do corpo, as limitações do corpo, para que a gente conseguisse manter os nossos pensamentos em Deus, nas coisas boas que a gente pode fazer, apesar do corpo ter os seus limites. Entendem? Então, como eu falei, você passa por dificuldades do corpo, muitas vezes para aprender a lidar com aquilo, porque no passado você desprezou o corpo de alguma forma, você mutilou o corpo de alguma forma, você degradou o corpo que você recebeu de alguma forma. Então você pede para que ele venha com essa limitação, para você aprender a respeitá-lo, a dar valor a esse corpo que você habita. Vocês querem um exemplo legal? Procurem no Instagram um bodybuilder, um fisiculturista chamado Lecão, L-E-K-A-O, Lecão. Ele tem alguma condição, eu não sei explicar, não sei se paralisia cerebral, o que aconteceu com ele, que agora a gente sabe que fez parte do planejamento dele, né? E é uma condição que falaram que ele viveria quase que em cima de uma cama. Ele tornou isso graças ao apoio da mãe, aí que vem os abnegados irmãos que nos ajudam, né? Como a gente ouviu aqui a história.
dessa mãe que voltaria com 4 filhos, que ela não conseguiu dar o devido encaminhamento em outra encarnação. Com o incentivo da mãe e tudo mais, ele começou a fazer treinamentos de musculação, de força. Hoje ele compete como fisiculturista. E é lindo ver esse perfil dele, onde ele posta os vídeos, porque ele é um cara que ele optou por viver sozinho. Mas ele é um cara que ele tem a rotina dele. Ele limpa a casa dele. Ele faz a própria comida. Ele lava a própria roupa. Ele vai para academia treinar todos os dias. Se alimenta bem. Compete em competições de fisiculturismo. Tem as limitações dele. Tem as dificuldades dele. Mas ele está usando isso como combustível para ele e para incentivar os outros. E aí você para e ouve tudo que a gente ouviu nesse capítulo do André Luiz. Você vê que ele pediu essas limitações não para passar a vida em cima de uma cama reclamando das limitações, mas isso serviu de incentivo para ele mostrar para muitos que estão aqui com corpos sadios, perfeitos do ponto de vista orgânico, e não fazem nada e ficam sentados atrás de um celular, de uma tela, reclamando, postando um monte de porcaria, falando mal de um monte de gente que eles nem conhecem. Enquanto um cara que tem as suas limitações está ali incentivando as pessoas a procurarem fazer melhor, a se cuidarem, a cuidarem daqueles que amam. Aí que está a mágica do negócio. É aí que você vê a misericórdia de Deus agindo através da reencarnação. E é isso. Com isso, eu agradeço. E vamos às nossas vibrações, cheios dessa boa vontade, dessa boa energia que está em nossa volta. Vibremos enviando boas energias e bons pensamentos a todos os irmãos que estão em nosso entorno, em nossos corações neste momento. Que o amor de Deus chegue a eles, lhes aquecendo o coração, clareando a mente e dando a certeza de que Deus, nosso Pai, não desampara ninguém. Vibremos pelos irmãos que estão em situações complicadas, vivendo na rua, vivendo em albergues, vivendo em locais degradados na terra, em países devastados pela fome, pela guerra. Que chegue o auxílio dos bons irmãos, que o amor de Deus se manifeste através de mãos amigas. Vibremos por aqueles que se encontram doentes, em casa, em hospitais, em clínicas, nas clínicas de repouso, de recuperação, nas clínicas psiquiátricas. Que também chegue a cada um deles o auxílio, a certeza de que Deus não nos desampara e que toda a dificuldade vivida aqui está lapidando nossa alma. Vibremos por todos aqueles que sofrem as consequências de seus atos, estando assim presos nas mais diversas penitenciárias, casas de correção, que eles possam receber a visita de bons irmãos que lhes permitam ter uma boa noite de sono, uma noite onde eles pensem naquilo que fizeram e pensem no que farão quando reconquistarem a liberdade tão preciosa que foi perdida. Vibremos por aqueles que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados. Vibremos pelos bons irmãos que nos cercam, parentes, amigos, colegas conhecidos, irmãos de jornada, irmãos de caminhada, vizinhos, dos mais tranquilos, aqueles que acabamos tendo alguma intranquilidade. Que o amor de Deus habite cada um desses corações, lhes dando a certeza de que Deus renova cada dia as esperanças em nós e de que podemos ser melhores, fazer melhor e conviver de uma melhor forma. Vibremos pelos irmãos desencarnados que estão conosco, que vêm até aqui nos acompanhar. Que o amor de Deus lhes banhe em muita luz, lhes renove as energias, para que possam estar presentes novamente nos estudos de quinta e nos estudos que se seguirão. Vibremos pelas pessoas que estão em nossas casas conosco e que o amor de Deus invada nossos corações, nos unindo, nos colocando
em sintonia com o mais alto, com as melhores energias e pensamentos em tudo que fizermos. E assim, Pai amado, te agradecemos por tudo, por tanto, por cada um de nós, por tanto amor, carinho e cuidado, pelo amor, carinho e cuidado de Jesus, nosso Mestre, que vem ter conosco esses momentos abençoados de aprendizado, bem como aos nossos irmãos benfeitores e aos nossos queridos mentores, os irmãos que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo, nos mostrando e colocando no melhor caminho, que não nos abandonam e querem sempre o melhor para nós. Só podemos humildemente agradecer por tudo, por cada minuto, por cada segundo, e pedir que estejam conosco, mesmo nos momentos onde de alguma forma não mereçamos tanto amor e carinho. Que o amor de Deus esteja conosco hoje e sempre, queridos irmãos. Fiquemos na graça e na paz de Deus, nosso Senhor. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço e vejo vocês na quinta-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.